Olá pessoal, eu aqui de novo. Vamos dar início a mais uma aula de Química. Hoje o nosso assunto vai ser trabalhar um pouco sobre a matéria, como ela é encontrada na natureza. A matéria, como aprendemos em aulas anteriores, é tudo aquilo que tem massa, ou seja, quantidade de matéria, e tem uma certa ocupação de espaço, tem espaço, volume. Então a matéria ela pode ser encontrada de duas formas, sendo uma substância pura ou sendo uma mistura. A mistura nada mais é que a reunião ou união de substâncias diferentes. Porque se for a mesma substância, eu me refiro a uma substância pura. Já no tecido, água líquida, gelo, água sólida, é a mesma substância. Então, ao juntar água líquida com gelo, você não tem uma mistura. O que você tem é uma substância pura em dois estados físicos, fase líquida e fase sólida. Ok? Vamos dar ênfase agora à substância pura. A substância pura, ela pode ser classificada como simples, quando é formada apenas por um tipo de elemento. Por exemplo, o gás oxigênio, O2, só tem o elemento químico oxigênio. Portanto, uma substância pura do tipo simples, quando possui apenas um tipo de elemento. Exemplo de substância pura composta é a própria água. Fórmula química H2O. Tem H, que é hidrogênio, e tem o O, que é oxigênio. Portanto, a H2O, que é a fórmula química da água, nos está informando que ela é uma substância composta, porque tem mais de um tipo de elemento. Então, a substância pura, que for simples, apenas um tipo de elemento. A substância pura, que for composta, é formada por dois ou mais tipos de elementos. Dando continuidade, mistura, como falei anteriormente, é a união de substâncias diferentes. Exemplo, água e sal, água e óleo, areia e cascalho, são substâncias diferentes, que podem ou não ser miscíveis, formando as chamadas fases. O que é fase? É aquela região delimitada por uma superfície de separação. Observe esse desenho esquemático. Digamos que eu tenho um recipiente em que eu coloque dentro dele água e óleo. Quem fica embaixo? Você sabe? Você sabe? Você sabe? Isso mesmo. Quem fica embaixo é a água. Quem fica em cima é o óleo. Então, se você tiver um recipiente colocando água e óleo, o óleo fica na parte de cima, devido à densidade, você aprenderá isso futuramente, com mais detalhes, porque a água sempre fica embaixo e o óleo sempre fica em cima. Mas observe a fase que eu estava me referindo. A fase água, a fase óleo. Existe uma superfície de separação entre essas fases. O que é fase? É essa região onde tem somente aquela substância. Esta é outra fase, que tem outra substância. Então, água e óleo são quantas fases? Duas. Fase água, fase óleo. Ok? Continuando. Quando me referi à substância pura, eu falei simples ou composta. Quando eu me refiro à mistura, eu vou classificar como homogênea ou heterogênea. Qual é a diferença? Homogênea, apenas uma fase. Água e sal, água e álcool. Quando misturadas, ficam apenas uma fase. Eu não vejo superfície de separação. Quando eu coloco água e sal, onde está o sal? Onde está a água? Fica uma coisa única, uniforme. Mistura homogênea, realmente mistura. Fase única, uniforme.
Heterogênea é quando eu consigo distinguir fases, quando ocorre mais de uma região, quando ocorre mais de uma delimitação de superfície, ou seja, mais de uma fase será heterogênea. Fechou? Mistura, homo, uniforme, fase única. Heterogênea, duas ou mais fases. Exemplo, água e óleo, areia e cascalho. Você consegue distinguir as áreas de cada substância. Valeu, até a próxima aula.